Eu sou o Coronel Varela, proprietário e presidente do Clube de Tiro do Amazonas, em Manaus. Sou também presidente da Federação Amazonense de Tiro Prático e representante regional da Confederação Brasileira de Tiro Defensivo. Eu sou militar, advogado e empresário em Manaus. Após ver um vídeo da Rede Bandeirantes sobre prisão de um atirador desportivo, resolvi gravar esse vídeo para tornar público um fato parecido que ocorreu com um atirador desportivo do nosso clube de tiro que estava se deslocando de Manaus para Boa Vista e foi abordado e preso por policiais rodoviários federais. O senhor Cláudio Rebouças é um atirador desportivo do nosso clube de tiro em Manaus. Ele é empresário do ramo de transporte, possui alguns veículos e ele costuma viajar semanalmente a trabalho e a lazer, Manaus, Boa Vista e Boa Vista, Manaus. No dia 21 de julho próximo passado, ele estava retornando de Boa Vista para Manaus e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no município de Iracema. Iracema é uma cidade de Roraima que fica a aproximadamente 100 quilômetros da capital, Boa Vista. Na abordagem, os policiais constataram que estava transportando uma pistola 9mm do acervo de atirador desportivo. O senhor Cláudio mostrou toda aquela documentação prevista no decreto 9846, o CR de atirador, o certificado de registro da arma de fogo e a guia de tráfego, tudo dentro da validade. Mesmo assim, os policiais alegaram que ele não estava a trabalho e não tinha comprovado a prática do tiro desportivo. E também tentaram acessar o sistema Sigma. E como não conseguiram acessar o sistema Sigma para comprovar a identidade da arma e do atirador, por essa razão eles concluíram que o atirador estava incidindo no crime de porte ilegal de arma. E por isso ele foi conduzido à delegacia do município de Iracema e lá foi apresentado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo. Eu vou postar na tela cópia do boletim feito pelos policiais por ocasião da apresentação do atirador na delegacia. Como os senhores podem ver, de plano, logo no início, consta a data e a hora. Grave essa hora porque é importante. Na narrativa eles fazem constar a apreensão da arma e de toda a documentação relativa à arma e ao atirador. A documentação era cópia autenticada com selo de cartório, que tem a mesma validade do documento original. Esse fato não foi questionado pelos policiais. Mais adiante eles falam que não conseguiram acessar o sistema Sigma e por essa razão o atirador incidiu no crime de porte ilegal de arma de fogo. Mais adiante na narrativa, eles fazem referência à portaria 150 do COLOG e ao decreto 9846, que são as normas que amparam o atirador no transporte da arma de fogo. Mas mesmo assim, eles fizeram uma interpretação subjetiva contra o atirador. Eles exigiram o que a lei não exige e pediram o que a norma não pede. Senhores, o atirador foi apresentado na delegacia. A partir desse instante, prepare seus estômagos para ouvir uma enxurrada de ilegalidades praticadas contra o atirador. A começar pela hora de apresentação. Eu vou postar na tela o recibo da ocorrência feito na delegacia, onde consta a apresentação do preso às 19h25. Ou seja, ele recebeu a prisão às 16 horas e foi apresentado às 19h25. 3 horas e meia depois da sua prisão é que ele foi apresentado na delegacia. Isso aí vai frontalmente contra a lei de abuso de autoridade e até contra o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal manda apresentar imediatamente o conduzido. Nada justifica ficar 3 horas e meia sem tomar nenhuma providência. A ocorrência se deu na sede do município, onde já tinha a delegacia. Ficar 3 horas e meia com um detido sem nada a fazer é o gritante abuso de autoridade. Segundo informações do próprio atirador, os policiais estavam tentando acessar o Sigma antes de apresentá-lo à delegacia, o que é um absurdo. Muito bem. Depois dessa apresentação já errada, na delegacia foi protagonizado mais ilegalidades ainda contra o atirador. Essa apresentação, como eu já falei, se deu às 19h25. O atirador ficou a noite inteira sem higiene, sem alimentação e sem dormir.
E pelo delegado não foi tomado nenhuma providência, não foi feito nenhum procedimento, não se oficializou a prisão. Ora, se você prende e não faz nada, tem que soltar. Você não faz uma prisão para investigar. Você não executa uma prisão para investigar. Você investiga para prender. Essa é a ordem processual penal. O delegado só foi oficializar o procedimento às 7h57, 8 horas da manhã do dia seguinte. Eu vou postar o boletim feito pela delegacia para dar início ao procedimento e está em destaque lá, 7h57. Um absurdo. Isso é uma anomalia jurídica, isso é uma anomalia processual penal. Somente 16 horas depois, sem tomar nenhum procedimento, é que se vai abrir um boletim na delegacia. Depois de uma noite inteira sem dormir e preso. Durante esse boletim de ocorrência, de manhã, nós tentamos resolver o problema. Na noite anterior, eu liguei para o delegado-geral para tentar resolver. Ele prometeu que iria resolver, não resolveu nada. Nós ligamos para o SFPC, para o Exército, lá em Boa Vista, pedindo que intercedesse em favor do atirador. O Exército pediu informações à delegacia, a delegacia prestou informações sobre o atirador, o Exército por e-mail respondeu que ele estava absolutamente correto. Só a partir daí, às 10 e poucas da manhã, é que foram iniciar os procedimentos para liberar o atirador. Às 10h30, quase 11 horas, foi que o atirador foi ouvido, foi tomado o termo, e ele declarou tudo o que era correto, o que realmente aconteceu. Ele ainda falou, ainda acrescentou na sua declaração, um atirador desportivo de Boa Vista, que tinha praticado tiro com ele naquele dia e foi testemunha do ato. Um atirador desportivo que inclusive é policial e se viu como testemunha em favor do atirador. Mas mesmo assim, foi feito todas essas injustiças. Senhores, prosseguindo nas ilegalidades, ele foi ouvido somente à tarde, depois dessa informação do Exército. Somente na tarde, por volta das 3 horas, é que o atirador pôde sair da delegacia. Ou seja, quase 24 horas depois de uma prisão ilegal. E por absurdo que pareça, o delegado fez um termo de liberação tentando justificar o injustificável. Eu vou ler para os senhores o termo de liberação aqui. Eu não vou postar na tela nem a declaração do delegado, eu vou ler para não alongar muito o vídeo. Consta no termo de liberação. Olha o delegado querendo justificar o injustificável. Arquiva-se em razão do acusado pela PRF possuir toda a documentação exigível pela legislação. É o que ele estava falando desde o início. Depois de 24 horas, o delegado determina, aí escreve mais embaixo, determina imediata a liberação do conduzido, sob o termo e condições de manter atualizado o seu contato. Isso aqui parece uma piada. Se um preso por numeração raspada de uma arma, um bandido tivesse sido preso, ainda tinha sido mais vantajoso o tratamento com o bandido. O bandido provavelmente iria para uma audiência de custódia e já estava liberado. O atirador ficou 24 horas preso injustamente. O que os policiais fizeram foi um absurdo. Foi um desastre moral. Os seus amigos pensam que ele estava errado. Quem fica numa delegacia 24 horas, ninguém pensa, imagina que ele esteja certo. Eu cansei de participar de audiência de custódia que o preso é liberado depois de 4 ou 5 horas de cometer um delito grave. Isso que os policiais fizeram foi roubar. Eles agiram como ladrões da honra alheia. A família ficou em pânico aqui por 24 horas. Os seus amigos já têm uma ideia diferente da sua conduta. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tomando os procedimentos legais. Nós estamos providenciando uma representação criminal junto ao Ministério Público Federal contra os policiais rodoviários federal. Estamos entrando com ação de indenização por dano moral e material na Justiça Federal contra os policiais federais. E estamos entrando com representação disciplinar na Corredoria de Polícia contra o delegado.
Estamos entrando com uma representação no Ministério Público do Estado de Roraima por abuso de autoridade. Estamos entrando também com indenização por dano moral e material e também uma representação na Corregedoria de Polícia do Estado de Roraima. Então são 3 processos. São 3 na esfera federal contra os agentes federais e 3 contra o delegado de polícia. Alguma coisa deve acontecer. Vamos juntar todos esses procedimentos e vamos encaminhar também para o Exército. Vamos pedir providência, porque o atirador gasta tanto dinheiro, quer andar correto, quer andar na linha, é um cidadão de bem. Não pode passar por isso, pelo que o nosso atirador passou. Isso é um desastre moral na vida de qualquer um. O cidadão de bem, passar 1 minuto numa delegacia já é um desastre. O bandido não, o bandido até se sente prestigiado quando é preso e é solto. Vai botar lá a tornozeleira e até se vangloria disso. Mas um cidadão honesto, um cidadão de bem, gastar tanto dinheiro como atirador, perder tanto tempo para ser tratado como um bandido, isso é inadmissível. Nós vamos também pedir que o Exército tome alguma providência, porque o Exército expede documentação. O atirador recebe o documento acreditando no Exército. Não pode passar por situações como essa. Nós também estamos estudando a possibilidade de criar núcleos de apoio jurídico nas capitais onde tem, nos locais onde tem o clube, onde os nossos atiradores se deslocam, fazer contato com advogados para fazer um núcleo de apoio jurídico, para ficar de plantão 24 horas. Nós já vamos fazer isso no nosso clube, para que os advogados atendam nessas emergências e o clube paga de imediato os honorários do advogado na sua ida à delegacia. Pode pagar fiança nos crimes que são crimes afiançáveis. Nesse caso do nosso atirador, que ele ficou preso para se investigar, está errado. Se não se chegou à conclusão, não se acessou o sigma, poderia até ter aberto um inquérito por portaria e liberar o cidadão. Mas esses núcleos jurídicos de apoio é uma coisa que nós já iremos fazer para que a gente possa amparar o nosso atirador por onde ele esteja em qualquer emergência. Eu desejo a todos uma boa sorte e bons tiros.